Olá pessoal, vamos ao nosso vídeo da sexta. E hoje eu vou fazer um vídeo mais técnico, onde eu quero conversar sobre a diferença entre efeito de confusão e interação. Na realidade, esses dois fenômenos, que são fenômenos bem diferentes, eles tendem a ser confundidos porque eles fazem parte de fenômenos cuja análise multivariada é utilizada para estudá-los. E por isso eles vêm muitas vezes juntos dentro do mesmo pacote e as pessoas confundem interação e efeito de confusão. E eu vou tentar distinguir, definir e mostrar como trabalhar com esses fenômenos do ponto de vista científico. Em primeiro lugar, a confusão, o efeito de confusão, é um fenômeno indesejado. É algo que a gente quer retirar de nosso estudo para que a gente veja a realidade da maneira verdadeira, para que a gente observe o universo da maneira verdadeira. Portanto, o efeito de confusão é um viés que a gente quer se livrar dele. Interação não é um viés. Interação é um fenômeno verdadeiro. A gente quer, eventualmente, que nosso trabalho demonstre a interação entre variáveis. Portanto, confusão é um viés e interação é um fenômeno da natureza. Vamos definir então cada um deles. Efeito de confusão acontece quando uma terceira variável promove uma associação não causal entre a variável de exposição e a variável de desfecho. Por exemplo, nós podemos observar que pessoas espiritualizadas ou religiosas têm menos doença cardiovascular. No entanto, existe uma terceira variável, que é o comportamento das pessoas, que influencia muito na saúde. E essa terceira variável, ela pode estar associada tanto à variável de exposição, ser espiritualizado, quanto ao desfecho, ter menos desfecho cardiovascular. Portanto, ao ser associada de uma maneira independente à exposição ao desfecho, ela pode fazer um falso link causal e nos dá a impressão de que espiritualidade reduz risco cardiovascular. Eu não estou dizendo que isso não é verdade, mas o que eu estou dizendo é que os estudos observacionais que existem, eles não são suficientes para provar esse link devido exatamente à possibilidade de variável de confusão, visto que as pessoas espiritualizadas são bem diferentes em muitas coisas das pessoas não espiritualizadas. Um outro exemplo muito utilizado nesse tipo de discussão é a associação entre café e doenças. Por exemplo, existe um estudo epidemiológico publicado no New England que sugeria que o consumo de café causava câncer de pâncreas. No entanto, nós sabemos que tabagismo está associado ao café e está associado a câncer de pâncreas, e provavelmente isso é um falso link devido ao tabagismo. Portanto, efeito de confusão é um viés, e é um viés que a gente quer eliminar para que a gente observe as coisas de uma maneira mais real ou faça associações verdadeiramente causais. O que é então interação? Interação é uma técnica que serve para observar o que nós chamamos de modificação de efeito. E modificação de efeito é quando uma terceira variável muda o efeito da exposição sobre o desfecho. Ela muda porque, de fato, na presença dessa variável, a relação entre a exposição e o desfecho é mais intensa ou menos intensa, ou aparece ou desaparece. É uma modificação de efeito. Por exemplo, uma certa alteração genética pode promover uma doença chamada fenilcetonúria, nós sabemos disso. Mas existe uma terceira variável que promove interação, que tem interação com essa mutação genética, que é a dieta. Portanto, a mutação genética causa a doença na medida em que a dieta tem fenilalanina, e na ausência de fenilalanina na dieta, essa interação genética não vai mais causar a doença. Perceba que é uma terceira variável dieta que modifica o efeito dessa alteração genética sobre o desfecho. Eu posso dizer que minha filha é bastante reativa a uma contrariedade se ela está com fome. E se ela não está com fome, ela não é tão reativa, ela aceita melhor
as contrariedades. Então veja que a fome tem um efeito modificador sobre um evento indesejado em relação ao desfecho, irritabilidade, ou estresse, ou alguma coisa assim. E em estudos científicos se usa também muito essa análise de interação e modificação de efeito para observar efeito de subgrupos, né? Eu tenho lá uma exposição e um desfecho e eu vou avaliar se no subgrupo de homens essa relação da exposição e desfecho é diferente do subgrupo das mulheres. Isso também significa interação, muito utilizada em análise de subgrupo. Vale salientar que interação biológica é um fenômeno raro. Precisa de muito motivo para existir. Normalmente, quando a exposição tem uma relação com desfecho, ela funciona parecido em qualquer tipo de pessoa. Pensem nos fatores de risco e pensem também até mesmo nos tratamentos. Geralmente eles funcionam de uma maneira parecida em qualquer tipo de pessoa. Portanto, a probabilidade a priori de interação ela é baixa e a gente tem que pensar muito ao encontrar uma eventual interação se ela é verdadeira ou não. Como resolver efeito de confusão na prática? O ideal é resolver ele pelo desenho de estudo. Ou seja, eu posso ter uma técnica do desenho de estudo de restrição, ou seja, eu vou restringir a minha amostra apenas às pessoas que se comportam bem, têm um bom comportamento com a saúde, portanto, esse comportamento, behavior, não vai influenciar na relação entre espiritualidade e desfecho cardiovascular. Então, a técnica da restrição, eu vou excluir pessoas que tenham essa característica. Por exemplo, outro exemplo, eu vou excluir tabagistas e vou ver se café tem relação com câncer de pâncreas. Eu não vou ter tabagistas. Isso é a restrição. E a outra forma é você fazer com que as amostras que estão sendo comparadas sejam iguais. Vocês sabem que a melhor forma é a randomização, que vai fazer com que tudo em absoluto se torne igual. Ou, quando não podemos randomizar, tentar parear para as características com maior potencial de gerar confusão. Isso é um desenho de estudo, mas passado o desenho de estudo, às vezes a gente se depara com o problema da confusão. E aí entra a análise multivariada, análise de dados multivariada, que eu não vou entrar em detalhe, para ajustar para esses efeitos de confusão, mas sempre sabendo que vai existir efeito de confusão residual. E uma outra análise interessante e intuitiva é a estratificação, ou seja, eu vou comparar entre tabagistas separadamente e não tabagistas separadamente se café tem relação com câncer de pâncreas. Então eu vou dividir a amostra em duas. Aqui eu só vou ter tabagistas e aqui eu só vou ter não tabagistas. Se o tabagismo estiver intermediando essa relação do café com câncer de pâncreas, o risco relativo do café ele vai ser menor nesses estratos do que na amostra geral que tinha tabagistas e não tabagistas. Então eu comparo o subgrupo com a amostra geral e vou ver que no subgrupo esse risco relativo não vai mostrar associação, enquanto na amostra geral mostrava. Isso é a técnica de estratificação. E essa técnica de estratificação pode ser muito bem utilizada para explicar também o efeito de interação, modificação de efeito. Por exemplo, se eu divido a amostra em duas, entre pessoas que se alimentam normal e pessoas que fazem restrição à fenilalanina, o que é que eu vou ter? Um risco relativo diferente da alteração genética com o desfecho. Então, ao estratificar com duas amostras com ou sem esse fator modificador de efeito, eu vou comparar o risco relativo entre esses estratos. No exemplo da confusão, eu estava comparando o risco relativo do extrato com o geral. Muito bem, então dessa forma eu espero que tenha ficado clara a diferença entre confusão e interação. Lembre-se sempre que confusão é um viés, é algo indesejado, enquanto interação é um fenômeno da natureza, que em determinados momentos a gente pode querer descrever esse fenômeno. Confusão é uma intermediação espúria na relação entre duas variáveis, enquanto interação é uma modificação da relação entre duas variáveis por uma terceira que tem influência nessa relação. É como uma variável que, digamos, é um cupido entre a variável A e B, aproxima ou então
é uma variável que está causando intriga entre a variável A e B. Ela modifica o relacionamento. Então perceba que o fenômeno de interação é um fenômeno da natureza, enquanto confusão é um fenômeno do estudo que está levando a uma conclusão inadequada. Lembrar, como eu disse, que existem, portanto, diferentes formas de lidar com isso, e do ponto de vista de análise de dados, análise univariada ajusta para confusão e demonstra interação, e essa característica, essa abordagem que eu coloquei, que é a abordagem de estratificação, permite a gente perceber com mais nitidez esses dois fenômenos. Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor. Coloquem as dúvidas aí, porque eu sei que esse é um assunto que é um tanto quanto complexo. E, na realidade, esse é um vídeo que eu crio para o curso online, o módulo Metodologia, que tem vídeos desses tipos. E eu vou procurar trazer um pouco mais para esse canal do YouTube questões metodológicas. Afinal, o vídeo mais visto nesse canal do YouTube é o vídeo O que é Odds Ratio. Então essas dores a gente precisa esclarecer, porque às vezes são coisas muito mais simples do que na realidade parecem. Até a próxima sexta.